senhoras e meus senhores, eu cumprimento também a pessoa das autoridades aqui presentes, todas as categorias representadas e que se acham presentes neste seleto auditório. Inicio a minha fala com uma declaração de amor à minha mulher, Lúcia. Lucas, Ricardo, Tiago e Lara, pela importância deles na minha vida, especialmente a Lúcia, mulher de fibra e o Porto Seguro, minha alma gêmea, o orgulho de meu filho, digo de público da minha paixão por ela, e confesso que neste mundo terreno não há vida fora dela. É com ela que eu vou para a eternidade. Agradeço de coração tudo que vocês fizeram por mim, tudo que suportaram para me colocar no posto que eu assumo. A vocês, as honras e as glórias desta conquista. Minha felicidade só não está completa pela ausência dos meus pais e do meu sogro, que Deus chamou à morada eterna, grandes incentivadores da minha carreira e que tanto torceram pelo meu sucesso. Mas não me queixo das ausências, pois sei que tudo é do Pai e para Ele voltará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Lembro também do senhor Francisco Campelo da Fonseca, grande homem e amigo incondicional, que também fez parte da história. A todos meu muito obrigado e descanso eterno. Minhas senhoras e meus senhores, recebo das mãos de Deus a enorme responsabilidade de distribuir justiça em nível de segundo grau, e cumprirei com permanente submissão aos seus ensinamentos e confiança. Esta solenidade encerra singular mistério de liturgia cívica. Parte significativa da sociedade piauiense se reúne para testemunhar o meu acesso ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Há 29 anos exerço a judicatura em meu estado, zelando-a como propriedade minha, e somente agora sou alçado a esta Corte de Justiça pelo critério de antiguidade, para minha honra e realização total. Chego a esta casa com larga experiência, pois muita coisa eu vi, ouvi e vivi ao longo da jornada, e que muito contribuíram para a formação da minha personalidade como homem e como juiz. Adianto que nem tudo foram flores nesta passagem, pois tive que domar adversidades múltiplas, porém enfrentadas com altivez e galhardia, sem perder o viés da justiça, objetivo maior da minha ação. Lembro das comarcas de Curimatá, Simões, Palmeirais, Paulistano, Corrente, União, Parnaíba e Teresina. Tenho construído um judiciário com êxitos e dificuldades, mas não há dúvida, de acordo com a história, que o meu progresso deve-se mais à força impulsionadora dos jurisdicionados do que o apoio recebido em determinados momentos por esta corte quando eu mais esperava. Não foi fácil chegar até aqui, nem mesmo a certeza da antiguidade apaga as cicatrizes e os sacrifícios que marcaram a minha caminhada. Não há por que negar que houve muitos momentos de desalento, em que me indagava se valia a pena lutar. Mas cada vez que essa tentação me assaltava, a visão emocionante da minha mulher e dos meus filhos, bem assim dos jurisdicionados anônimos, resistindo e esperando, recriava em mim as energias que pensava extintas e recomeçava no dia seguinte como se nada houvesse perdido. Graças a essa inesquecível mobilização, chego agora ao limiar da nova judicatura.
Venho em nome da conciliação. Não se pode, neste início de século e de milênio, quando crescendo em seu poder, o homem cresce em suas ambições e em suas angústias, alimentar divisões dentro de nossos quadros. O entendimento jurídico não exclui o confronto das ideias, a defesa de doutrinas e jurisprudências, a pluralidade de opiniões. Não pretende o entendimento que signifique capitulação, e nem humor no confronto dos antagonismos filosóficos jurídicos. O entendimento se faz em torno de razões maiores, as da preservação da integridade e da soberania do Poder Judiciário piauiense. Considero-me um julgador moderno, que prima pelo respeito à Constituição e às leis, e que não transige com a injustiça, fazendo minhas palavras de Rui Barbosa, pronunciadas em 1914. Aspas, que a injustiça desanima o trabalho, a honestidade, o bem, cresce em flor os espíritos moços, semeia no coração das gerações que vem nascendo a semente da podridão, habitua os homens a não acreditar senão na estrela, na fortuna, no acaso, na loteria da sorte, promove a desonestidade, promove a venalidade, promove a relaxação, insufla a cortesania, a baixeza sobre todas as suas formas. Faço uma declaração de fé de que não me cansarei, enquanto houver injustiça, de clamar em nome dos perseguidos, dos humilhados, dos que têm mãos vazias. Nada é mais doloroso para um pai de família que oferecer suas mãos para um trabalho e recolhê-las, envergonhado com o óbolo da ajuda. Para quem recebe, o pão da caridade é sempre amargo. Sabeis que os juízes não se fazem de especial natureza. Eles se encontram sujeitos à fragilidade da condição humana. Consciente desta realidade, concito-vos a colaboração positiva. Não há um só de vós que pode ser dispensado desta convocação. A cidadania não é atitude passiva, mas a ação permanente em favor da comunidade. Faço o meu apelo aos homens de boa vontade deste Estado. O exercício da judicatura, tal como entendo, é a mais ingente de todas as atividades humanas. Fazer justiça reclama dedicação incansável e sacrifícios variados. Plagiando Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança, também afirmo que, abre aspas, se todos quisermos, podemos fazer deste judiciário o mais forte, o mais representativo deste país, e vamos fazê-lo. Senhoras e senhores, Deus criou o mundo e tudo o que nele habita, e colocou cada coisa em seu devido lugar, de forma ordenada. Não obstante, o homem dotado de razão, por vezes se encarrega de promover a desordem, e nossos meios de reparação são todos imperfeitos, porque ninguém, nem mesmo a divindade, pode plenamente apagar o que foi, uma vez colocado no ser, ou mais exatamente no não ser. Quanto ao poder divino, afirmam os teólogos que ele é limitado. Deus não pode fazer, se é que ele o quer, o que repugna a noção de providência, que aquilo que foi não seja mais. Deus pode ordenar as coisas à perfeição, mas esse reordenamento supõe uma desordem anterior e nesse sentido definitivo. Exercendo sua atividade normal de jurisdição, todo juiz participa assim da atividade própria da divindade. Na verdade, ele não intervém habitualmente senão depois que a desordem foi estabelecida. Mas é preciso, para restaurar a ordem, discernir nas coisas humanas qual é o lugar justo que cada pessoa deve ocupar em relação às outras. Restabelecer ainda que em parte a ordem cósmica não é se assemelhar um pouco ao Criador e mais ainda ao Redentor? Essa alta concepção metafísica do juiz, seja grande ou pequeno, em virtude de critérios estabelecidos por nossas hierarquias, muitas vezes humanos demais, só pode naturalmente influir no comportamento desses homens e mulheres que, por vocação profissional, se dedicam a tornar-se para seus semelhantes esse misterioso terceiro imparcial e desinteressado, em que Alexandre Koyev, ao reformar nesse aspecto o pensamento de Aristóteles, acreditava ter descoberto a essência do fenômeno jurídico.
O comportamento deste juiz, convocado a declarar o direito entre os homens, é algo capaz de provocar certo temor até para os próprios magistrados. No entanto, nosso sistema jurisdicional positivo talvez seja capaz de atenuar esse temor. Ao ser igual para todos, a lei garante aos jurisdicionados e aos próprios juízes o respeito por um mínimo de justiça distributiva, por essa igualdade geométrica que Aristóteles e Platão evocam com energia. Ao lado da lei, e muitas vezes a mesmo título dela, situa-se a jurisprudência das cortes reguladoras. Entretanto, ao declarar o direito dos litígios submetidos à sua prudência, atuam os magistrados, pelo menos se espera, com total responsabilidade e descortínio, fazendo a lei falar, se necessário, retroceder até suas razões às vezes obscuras, para encher seus frequentes silêncios. Assim, os juízes se veem sempre confrontados com os ditames de sua própria consciência e comprometem sua autonomia com o povo, com a república, com a nação e com os seres humanos singulares de carne e osso, o que eles julgam imediatamente e o que serão mais tarde julgados por eles ou por outros como eles. Para todo juiz, o próximo, seu próximo, é o jurisdicionado que comparece diante dele. Entre um e outro se estabelece uma relação invisível, mas muito real, que os juristas qualificam às vezes de relação processual. Essa relação obriga o juiz a ser justo, fazer justiça aos litigantes. Esse comportamento que se espera dele exige duas qualidades, a celeridade e a justeza. Todo atraso indevido constitui uma injustiça com aquele ou aqueles que esperam ser julgados. Inocentes ou culpados, todos têm o direito de saber o mais cedo possível se tem razão ou não. Trago ao conhecimento a angústia que me persegue como julgador, em ter que trabalhar com o direito em um sistema de repetição e de aplicação do que está positivado, sem sequer discutir a legitimidade da norma. A norma no Estado Democrático de Direito é muito mais que a simples equação de fato mais valor, como nos ensinaram e se prega até hoje, mercê de uma visão maniqueísta e de dominação. A norma tem que ser legítima, e isso só é possível com a participação dos legitimados, o povo na acepção maior da palavra. Ademais, é necessário que se entenda o sentido da linguagem, ou seja, o verdadeiro sentido das palavras, para que se possa elaborar um ordenamento jurídico mais próximo do desejável. A propósito, até hoje, não há consenso sobre o conceito de povo. No entanto, é em cima desta vaga noção que se fundamenta o poder em nosso país. Que poder é esse? Para quem ele serve? O excluído sem dignidade se enquadra nesse conceito? É claro que não. Porém, usado como instrumento de dominação ideológica ao longo da história e por todos os regimes políticos, independente de sua orientação. Não obstante, como já afirmava Luiz, a democracia, como concebida na prática, não é o regime perfeito, mas o menos danoso, ao permitir que as indignações sejam expressadas e exteriorizadas. Pode ser utópico, mas para se avançar no discernimento do direito, é preciso coragem e dar um salto epistemológico rumo à concepção da norma como produto da filosofia da linguagem e não da filosofia da consciência, dádiva de algumas cabeças privilegiadas e redentoras. O direito, senhoras e senhores, é uma ciência complexa e vai muito além do que está nos códigos, exigindo, portanto, estudo cotidiano e disposição para enfrentar as estruturas construídas com base em conceitos republicanos e de manutenção do status quo. É preciso exercício mental, avesso da preguiça, mais cômoda e conveniente. Conclamamos os interessados a promover esse salto, pois só assim haverá esperança para as futuras gerações, livrando-a deste cenário sombrio e tenebroso de maior acirramento da luta de classes e divisões sociais. O Poder Judiciário contemporâneo tem que ser mais sensível à causa dos pobres, vez que desprovidos de fortuna só podem sentir como seu o patrimônio comum da nação, que as cores da bandeira simbolizam e protegem. Como pronunciado por Tancredo Neves, resistente da ditadura de 64, abre aspas,
nada tendo de seus, ou tendo muito pouco, estão poupados do egoísmo do que possuem e dispostos a defenderem a esperança, que para eles está no crescimento integral do Brasil. Suas histórias pessoais são quase sempre singelas, mas assumem com amor e orgulho a rica história da nação. A pátria dos pobres está sempre no futuro, e por isso, em seu instinto, eles se colocam à frente da história. Fecho aspas. É tempo, portanto, de edificar um judiciário que sirva à plenitude de nosso povo. Não deve ser um poder em que as elites outorguem à nação em orgulhoso ato de concessão, mas que se erga da consciência coletiva como resposta a anseios e necessidades. Ele deve ser construído para promover a ordem e a justiça. Ordem e justiça se fazem com a lei, e a lei deve ser a organização social da liberdade. Recorro à advertência do profeta Isaías, nesta hora magna de transformação do poder judiciário. Abre aspas. Ai dos que decretam leis injustas e do que escrevem perversidades para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos de meu povo, para despojarem as viúvas e para roubar os órfãos. Fecha aspas. A verdadeira autoridade não vem dos homens, vem da lei, que é igual para todos e não pode discriminar entre brasileiros. O judiciário só pode ser feito com base na honra, na dignidade e no dever de consciência daqueles que o fazem. Marchemos unidos. Defensor intransigente dos direitos em qualquer grau, ressalto nesta oportunidade a liberdade de expressão, que é apanágio da condição humana e socorre às demais liberdades ameaçadas, feridas ou banidas. Reputo inseparável o direito de falar e o direito de ser ouvido. A verdade poderá ser temporariamente ocultada, nunca destruída. O futuro e a história são incensuráveis. A informação que abrange a crítica é inarredável requisito de acerto para as instituições verdadeiramente fortes e bem intencionadas, que buscam a realização do bem comum e não a personificação de seus agentes. Quem, se não ela, poderá dizer ao gestor o que realmente se passa, às vezes de suma gravidade, na intimidade do poder? Rematada insânia, tornar impublicáveis lacunas, faltas ou crimes, pois contamina de responsabilidade o gestor que o ordena e tolera. É assim que imagino a relação do judiciário com a crítica. Como desenvolvimento, é o desafio do nosso Estado, ou o que ali se desenvolve ou desaparece. Defende o compromisso com a inadiável ruptura da maldita estrutura da miséria, da doença, do analfabetismo, do atraso tecnológico e político. Não podemos viver apenas de programas sociais, pois, como diz o poeta sertanejo Luiz Gonzaga, tal atitude ou mata de vergonha ou vicia o cidadão. Defende o desenvolvimento vivificado pela liberdade rooseveltianas, inspiradoras da Carta das Nações Unidas, as que se propõem libertar o homem do medo e da necessidade. É o perfilhado na encíclica Populorum Progresso, isto é, prosperidade do povo, não do Estado, que ele é consectário, cunhando seu propósito na sentença lapidar: o desenvolvimento é o novo nome da paz. Desenvolvimento sem liberdade e justiça social não tem esse nome, pois são elas que conformam a face mais bela, generosa e providencial daquele. Não é somente para se entrar no céu que a porta é estreita, conforme previne o evangelista Mateus, capítulo 23, versículo 24. Por igual, é angustiosa a porta do dever e do bem, quando deles depende a redenção de um povo. A Constituição é caracteristicamente o Estatuto do Homem, é sua marca de fábrica. O inimigo mortal do homem é a miséria. O Estado de Direito, consectário da igualdade, não pode conviver com o estado de miséria. Mais miserável do que os miseráveis é a sociedade que não acaba com a miséria. Ulisses Guimarães. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da república. República suja pela corrupção impune tomba nas mãos dos demagogos, que a pretexto de salvá-la a tirania. Não roubar, não deixar roubar,
pôr na cadeia quem rouba, eis o primeiro mandamento da moral pública. Oportuno lembrar que os tempos mudaram. Nelson Rodrigues dizia que no seu tempo os idiotas chegavam devagar e ficavam quietos. No entanto, hoje o que se percebe é que os idiotas perderam a modéstia, que temos que ter tolerância e compreensão também com os idiotas, que são exatamente aqueles que escrevem para o esquecimento. O juiz é um caçador permanente da justiça, ideal nem sempre alcançado, mas de tanto persegui-la, é colocado no topo da montanha de defesa dos valores republicanos. É desafiado a todo instante a promover uma jurisdição pedestre, companheira dos homens, uma jurisdição política em seu sentido macro, como meio de organização do Estado e atendimento das aspirações sociais. Por isso, não pode decepcionar, sob pena de se descaracterizar e colocar em risco a democracia. O jurisdicionado espera e confia. Fundamental lembrar quão crucial para a democracia é a independência judicial. Martin Kriller, um autor alemão consagrado da Universidade de Colômbia, diz que a independência judicial é mais importante do que um catálogo de direitos fundamentais, porque nós conhecemos regimes ditatoriais que consagram os direitos fundamentais. O regime sobre ética era um deles. Consagrava os direitos fundamentais, mas não os respeitava, porque não havia independência judicial. Agora, com a independência judicial, se consagram os direitos. Por isso que a independência judicial é mais importante do que um catálogo de direitos fundamentais, e por isso que temos que defendê-la. Dentro dessa lógica, vê-se que não há espaço para vaidades e arroubos intelectuais. Ao contrário, a justiça tem que ser prática e acessível, ágil e moderna, sem perder de vista as garantias constitucionais e a segurança jurídica tão desejadas. O juiz é, antes de tudo, um cidadão, razão por que deve se comprometer com a história do seu país, com a história do seu estado e de seu município, e desfraudar bandeiras que atendam às expectativas da coletividade, como a luta pela maior efetivação da Comissão da Verdade, a fim de tornar transparente as atrocidades cometidas durante o regime ditatorial. Triste época dos órfãos de pais vivos e viúvas do quem sabe de talvez, na afirmação de Alencar Furtado. E se não for possível julgá-las, pelo menos removê-las dos escombros e trazê-las ao conhecimento e teste das futuras gerações, evitando-se, por exemplo, a repetição do erro. O reencontro com o passado é saudável e decente, e nenhum desprestígio trará as forças da repressão, que continuarão gozando da mesma credibilidade. Porém, reconhecendo que em dado momento histórico se excedeu em seus atos, que devem ser esquecidos e não repetidos. É a consolidação da paz com o passado e o presente. Finalmente, senhoras e senhores, quero dizer que também tenho um sonho. Sonho em ver o Brasil e o Piauí livres da corrupção e da miséria. Sonho com um país justo e igual. Sonho em ver uma nação em paz com seu povo e sua gente. Ocorre-me neste momento a versão de Chico Buarque, sonho impossível, canta ele. Sonhar, mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. E assim seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o Brasil, o Piauí, vai ser uma flor brotar do impossível chão. Muito obrigado, senhoras e senhores.